Graça e paz, povo de Deus, voltamos mais essa semana com o projeto Edificados, esse projeto que tem por finalidade de levar o conteúdo da escola bíblica até a tela do seu smartphone, até a tela do seu computador, com a introdução das lições que posteriormente nós vamos dar no templo, né? Na sala dos varões e das senhoras. A lição de hoje fala sobre os atributos do ser humano. Nós vamos conhecer um pouquinho as características da capacidade do ser humano. Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho a gente volta depois da vinheta. Roda a vinheta. Para nos ajudar a entender um pouco sobre esse tema, a respeito dos atributos do ser humano, está aqui essas duas feras, né? O professor Marcos de Andrade e a professora Axa Priscila. Vou começar pela missionária Axa Priscila, né? Mulheres primeiro. Missionária, simples e direto, quais são os atributos do ser humano? Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos. Os atributos do ser humano são espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Porque o homem, apesar da queda, ele continua a exercer a missão que Deus lhe entregou. Por mais ofuscação que o pecado trouxe, mas ele não perde plenamente esses atributos de Deus também, não é? Então, na nossa teologia, nós dizemos que temos os atributos que Deus não compartilha e os atributos que Deus compartilhou. E esses aí são os atributos que Deus compartilhou com o ser humano, apesar que o pecado prejudicou. A linguagem mais coerente seria que o pecado danificou essa imagem de semelhança de Deus, mas o ser humano ainda possui de fato da espiritualidade, não é? Da racionalidade, da sociabilidade, liberdade e criatividade. Né? Perfeito. Professor Marcos, o que é então espiritualidade? Sabemos que o Espírito ele veio, né, proveniente de Deus. O Espírito humano ele anseia pelo Pai Celeste. Então, deixa eu entender essa ansiedade. Mesmo aquele que não digamos assim, que não serve a Deus, ele tem essa carência dessa relação com Deus, é isso que você está querendo dizer? Com certeza, né? Talvez seja por isso, professor, que as pessoas se jogam tanto nesse vazio existencial, uns se entregam a bebidas, drogas, a sexo de todas as maneiras, talvez procurando preencher esse vazio de Deus que não existe na vida deles? A gente percebe que o tamanho, né? Diz alguns que o tamanho do vazio é do tamanho do mundo, né? Então, para preencher, infelizmente, o ser humano ele busca os prazeres nos lugares que, infelizmente, não é para se buscar. Então, o ser humano onde só deveria... é completo quando ele está corpo, a sua alma bem e também o seu espírito, que a gente, na lição passada, compreendeu que é a parte que se relaciona com o mundo espiritual, com Deus, né, nessa questão. Verdade. E a gente viu até mesmo no primeiro ponto, onde a missionária falou, que se você observar, se completa espiritualidade, racionalidade, que é a questão do raciocínio humano, e também ele, por ser espiritual, racional, ele também tem aquela parte de criatividade. Ele também se torna uma pessoa criativa. Bom, muito bem. Se me permitem, o professor Marcos me permite, eu me lembrei aqui dessa referência de Atos que traz na nossa lição. Quando o apóstolo Paulo viu os atenienses ali com aqueles... aqueles altares, não é? Aqueles altares para vários deuses, mas havia um altar que dizia para o Deus desconhecido. Então, o apóstolo Paulo foi e disse, olha, esse altar aí que está para o Deus desconhecido, é esse Deus desconhecido que eu falo. Aí eu acho muito interessante aqui, porque apesar deles terem os deuses deles, terem lá os nomes,
mas a ansiedade continuava, a necessidade no coração, que havia um altar para um Deus, para o Deus desconhecido. Está correto assim, pastor? Bom, essa é a argumentação da busca incessante, não é? Digamos assim, que o ser humano tem em achar o seu Deus, a sua relação com Deus, não é? Mas, deixa eu aproveitar que você está com a palavra aí, para ver o outro atributo. Deus também criou o ser humano com a capacidade de sociabilizar, não é? De relacionamento. O que seria isso? É porque a solidão, ela é contrária à raça humana. Deus não criou ninguém para viver sozinho, para viver solitário, porque Deus é um Deus de relacionamentos. E Deus gosta que nós tenhamos bons relacionamentos uns com os outros. Tanto familiares, como na igreja, como em trabalhos. Tudo que onde nós estivermos envolvidos, nós temos que ver sempre sobre essa parte de um bom relacionamento, senão nós não vivemos bem. A gente pode se lembrar que Deus, quando instituiu o homem, disse, não é bom que o homem esteja só. Né? E juntamente com a criação de Eva, veio também a criação da família. E a família é a célula da sociedade. É verdade. Então, a importância de nós compreendermos que o trabalho de Deus é perfeito. E ao curso da história, ele já tinha programado o ser humano com essa habilidade de relacionamento. Por isso que eu sempre digo, né, missionário e professor Marcos, quando a gente vê alguém muito calado, muito isolado, já é um problema que às vezes não é nem espiritual, mas certamente é um problema da alma. Aquela pessoa não está bem, porque o ser humano, por mais tímido que ele seja, mas quando aquele que ele tem mais intimidade, aquele que ele tem relação, ele se solta, enfim. Justamente. O homem nasceu com essa característica, não é, de comunhão, de relacionamento, de sociabilização. Vamos fechar aqui, professor Marcos. O trabalho é uma consequência do pecado, tendo em vista que Deus coroou o homem com seus atributos, como você mesmo esboçou no ponto anterior, da capacidade de raciocínio, de criatividade. É lógico que Deus vai dar raciocínio, criatividade, liberdade. Por exemplo, bote o nome aí nos animais, ou seja, para o cara ficar de bobeira. Então, algumas pessoas argumentam que só existia trabalho, só existe o trabalho por conta do pecado. Você concorda com essa afirmação? O trabalho, ele não é, de maneira nenhuma, consequência do pecado. Porque Adão, ele já trabalhava, aqui diz que ele já arara e transformá-la, a fim de torná-la habitável. Então a gente vê que só depois da consequência do pecado é que a gente vê que, mesmo assim, não virou uma maldição. Não virou uma maldição. Quer dizer, a terra foi amaldiçoada, não o trabalho, não é? Digamos assim, né, missionária? Depois do pecado, a terra foi amaldiçoada, por consequência também do pecado, não o trabalho. O trabalho sempre foi uma bênção, né? Como diz todo mundo fala isso, não sei se é ditado, ou se acredito que é um ditado mesmo, que diz que o trabalho dignifica o homem. O homem ocioso, ele fica doente, infértil, né? Ele é improdutivo, mas você está certo quando você afirma isso, né? Se nós olharmos, né, na nossa sequência de vida, o homem sem um trabalho, ele é incompleto, né? Ele precisa trabalhar. Até porque Deus fez ele como um provedor, justamente, ou seja, de sua casa. Como é que você vai prover? Assobiando o dia todinho? Pode até ser, se for para ganhar dinheiro assobiando, né? Mas, de qualquer maneira, aquilo se transformou num trabalho. E quando se fala que todo trabalhador digno do seu salário, como foi comentado, então, ele trabalhando, claro que ele vai trazer o sustento, né? Perfeito, vai ter... perfeito. Muito bem, então a gente chegou aí no término, né? Essa lição muito gostosa, até mais fácil da gente compreender esses atributos. De qualquer maneira, eu quero deixar essa palavra final, e os professores também vão concordar com a gente, que o ser humano, ele não é fruto de uma evolução, nada foi feito, digamos assim, por acaso. A garantia
nossa, de todos esses atributos, de espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade, exatamente porque nós fomos criados por Deus. Então, quando você atesta que você veio do acaso, ou você é fruto de uma evolução, você está desassegurando essas características de sua vida, não é? Verdade. O que é que você diz aí, missionária e professor Marcos? Então, até certeza. isso, a fé no criacionismo é proveitoso. Quando você fala nisso, você observa que tira, né? Tira a expressão de espiritualidade, que de fato não vai existir, até Para esse povo aí não existe espiritualidade. Não existe também a O questão ser humano racional. é animal. Não, a racionalidade é evolutiva também, né? Mas assim, como a missionária que você vai fechar agora, mas o que eu quero que vocês, alunos, entendam é o seguinte, que até o criacionismo, o homem sendo feito em imagem e semelhança de Deus, pelo próprio Deus, é benéfico para a gente, até nisso, que Deus nos garante, segundo a nossa fé, esses atributos sobre a nossa vida. E você, em Cristo Jesus, pode invocar a criatividade. Você que não tem criatividade, você pode invocar. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, Cristo como segundo Adão. Então, se você não tem criatividade, invoque a criatividade. Se você é alguém tímido demais que atrapalha, já perdeu muitos empregos, você tem dificuldade de relacionamento, repreenda, invoque esse prazer, esse atributo que o homem tem de se sociabilizar, de se relacionar. E outra aqui que eu já orei muito. Eu era alguém que eu não aproveitei muito o meu estudo no ensino médio. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu sofri bastante, né? Que você sabe muito bem, na faculdade não é tão fácil. Então eu orava, Senhor, me dá inteligência. Senhor, melhora a minha inteligência. E graças a Deus, algumas pessoas que me viam, enfim, parecia que eu era um cara inteligente. Porque em Cristo Jesus nós podemos Amém. todas as coisas, né, missionária? Amém. Termina É verdade. aí essa lição gostosa. É verdade. É verdade. E eu quero terminar dizendo que o trabalho dignifica o ser humano e dá uma coragem para você fazer como o nosso pastor falou. Cada dia você ir conquistando novas áreas, em todas as áreas da sua vida, né? Muito bem. Deus te abençoe, que você possa ser edificado pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. E até a próxima semana. Tchau, tchau.